Nas próximas aulas veremos as propriedades das transformações lineares, que são simplesmente as aplicações que preservam a estrutura de espaço vetorial. Um fato importante é que no curso quase qualquer propriedade é reduzida ao estudo de um sistema linear ou de uma matriz. E veremos no futuro que com as transformações lineares acontece algo análogo. Dadas, por exemplo, bases, a gente vai conseguir sempre associar a toda transformação linear uma matriz que vai permitir entender melhor as propriedades da transformação linear. Então, o primeiro que vamos considerar são aplicações, antes de passar às aplicações lineares. Então, dados dois conjuntos U e V, uma aplicação de U em V é uma lei que associa a cada elemento de um único elemento de V, tá? Aqui temos um exemplo que associa a cada ponto xy, a cada vetor de R2, um número real x elevado a 2 mais y elevado a 2. O quadrado de x mais o quadrado de y. Tá? E é uma aplicação de R2 em R. Tá? E a lei é essa aqui. Está dizendo que se temos um ponto xy, só temos que somar os quadrados das coordenadas desse ponto e o resultado é o valor da lei para xy. Tá? Então, vamos dizer que uma aplicação é injetiva se sempre que os valores em dois pontos sejam iguais, os pontos são iguais. Injetiva simplesmente quer dizer que não podemos ter dois pontos distintos que têm a mesma imagem. O valor da lei para dois pontos distintos tem que ser necessariamente distinto para uma aplicação injetiva por definição de injetiva. Tá? É uma aplicação sobrejetiva de U em V se para todo ponto de V existe um ponto de U, tá? Para todo ponto Q de V, existe um ponto P de U, tá? Que a imagem de P é igual a Q. Esse ponto poderia não ser único. Poderíamos ter infinitos pontos cumprindo essa condição. Tá? Vamos ver. Bom, além disso, vamos considerar também que se uma aplicação injetiva é sobrejetiva, dizemos que é bijetiva. Então, a gente definiu injetiva, sobrejetiva, bijetiva. Tá? Aqui temos alguns exemplos. A primeira das três aplicações, a F, é uma aplicação injetiva. Dois pontos distintos têm imagens distintas, porque dois pontos distintos, T e S, são enviados em T, T quadrado e S, S quadrado, tá? Então, se eu tenho que F de T, que é igual a T, T quadrado, é igual a F de S, que é igual a S, S quadrado, tá? Então, necessariamente, T é igual a S. Então, a aplicação é injetiva. Uhum. Não é sobrejetiva, porque a imagem tá, é uma parábola, não é todo plano. Mas é uma aplicação injetiva. A segunda das aplicações que aparece aí é de fato sobrejetiva. Para todo ponto x na reta, existe um ponto de R2, um vetor de R2, cuja imagem pela aplicação π é esse ponto x. De fato, a imagem de x0 é igual a x. Então, a gente já tem que todo ponto é imagem de algum vetor de R2. Então, a aplicação π é sobrejetiva. A f é injetiva e a π é sobrejetiva. A f não é sobrejetiva. Porque se consideramos o ponto, o ponto 0, 1, não pertence, não é da forma f de t, não é da forma t, t quadrado, porque para ser dessa forma t quadrado, t deveria ser igual a 0, mas claro, se t é 0, t quadrado é 0, então não dá. E a aplicação π não é injetiva. Tá? Porque vocês têm que π de x1
1 é igual a π de x0. Então, temos pontos distintos que têm a mesma imagem. Tá. A aplicação que temos aqui, a aplicação T, é tanto injetiva quanto sobrejetiva. Tá? De fato, se vocês têm que T de x sub 1, y sub 1 é igual a T de x sub 2, y sub 2, temos, pela definição de T, que T de x sub 1, y sub 1 é x sub 1 como primeira coordenada, é x sub 1 mais y sub 1 como segunda, e temos uma expressão análoga para a imagem de x sub 2, y sub 2. Mas aqui, o que deduzimos é que x sub 1 é igual a x sub 2, e que x sub 1 mais y sub 1 é igual a x sub 2 mais y sub 2. Agora, como x sub 1 é igual a x sub 2, daí temos que y sub 1 é igual a y sub 2. Ou seja, dois pontos que têm a mesma imagem são o mesmo, em particular, dois pontos distintos não podem ter nunca a mesma imagem. Tá? Então, a aplicação T é injetiva. Essa aplicação é sobrejetiva? Sim, porque se a gente, por exemplo, considerar um ponto AB em R2, tá? Temos que ver se existe um ponto XY, sabe que T de XY é AB. Mas isso aqui vai ser x mais y, e pronto. A gente só tem que definir x igual a A, então x mais y vai ser A mais y, tem que ser igual a B. Então, daí deduzimos que x é igual a A e y é igual a B menos A. Então, todo ponto está na imagem, e daí a aplicação T é bijetiva. É tanto injetiva quanto sobrejetiva. Tá? Bom, agora vamos passar às transformações lineares. Então, vamos considerar aplicações definidas entre espaços vetoriais. Tá? U e V são espaços vetoriais. E dizemos que F é uma transformação linear se preserva a soma, então a imagem de uma soma é a soma das imagens. Vamos lembrar que um espaço vetorial tem duas operações, a soma e o produto por escalar. Então, a segunda propriedade é que a F preserva o produto por escalar. Ou seja, que se temos F de alfa vezes U, onde alfa é um escalar e U é um vetor, o resultado é alfa vezes a imagem do vetor U. Tá? Se a F cumpre essas duas propriedades, dizemos que a F é uma transformação linear do espaço vetorial U no espaço vetorial V. Tá? E se os dois espaços são iguais, a gente não chama... Bom, é uma transformação linear, mas a gente também diz que a F é um operador linear. Operador é usado quando tanto o domínio quanto o contradomínio são iguais. Vamos ver alguns exemplos de transformações lineares. A primeira transformação linear é a seguinte: dados dois espaços vetoriais quaisquer, U e V, definimos a transformação nula como a transformação que associa a cada vetor U do domínio o vetor nulo do contradomínio. Tá? Essa transformação é obviamente linear. Tá? Leva somas em somas, produtos por escalares em o produto da imagem que é zero pelo escalar. Tá? Então não tem problema nenhum. Também outra transformação que é linear é, dado um espaço vetorial V, definimos a identidade, que é a transformação que envia cada U em ele próprio. Essa transformação leva a imagem de, ou seja, leva U sub 1 mais U sub 2 em U sub 1 mais U sub 2, ou seja, é claro que temos
essa propriedade, porque cada vetor é elevado em ele próprio, mas esse aí vai ser a identidade de U sub 1 mais a identidade de U sub 2. Então, eleva somas em somas, eleva o produto de um escalar em um vetor em ele próprio, que é igual a alfa vezes a identidade de 1 aplicada a 1. Então, essa transformação também é linear. Tá? E a transformação de R3 em R2, que está aqui definida na transparência, também é linear. A gente pode conferir essa propriedade. De fato, se a gente tem a imagem da soma de dois vetores, tá? Isso aí é simplesmente a imagem do vetor cuja primeira coordenada é x sub 1 mais x sub 2, a segunda é y sub 1 mais y sub 2, e a última é c sub 1 mais c sub 2. A gente aplica a fórmula que define t e temos que a imagem é um vetor de R2 cuja primeira coordenada é x, ou seja, x sub 1 mais x sub 2, e a segunda é 2 vezes x, ou seja, 2 vezes x sub 1 mais x sub 2, menos c, ou seja, seria menos c sub 1 mais c sub 2. Mas tudo bem, a gente pode escrever agora esse vetor como a soma de x sub 1, 2 vezes x sub 1 menos c sub 1, e x sub 2, 2 vezes x sub 2 menos c sub 2. Tá? E aí temos que o primeiro vetor é a imagem por t de x sub 1, y sub 1, c sub 1, e o segundo é a imagem por t de x sub 2, y sub 2, c sub 2. Então, t envia uma soma, t da soma é a soma dos t's, tá? T da soma de um vetor u e um vetor b é t aplicado a u mais t aplicado a b. Tá, mesma coisa, ou análoga, acontece para o produto por um escalar. Se a gente considera t de alfa vezes o vetor x de yc, isso vai ser a imagem por t do vetor alfa x, alfa y, alfa c. Agora a gente aplica a fórmula que temos para t. Então, a primeira coordenada da imagem é duas vezes a primeira coordenada do vetor, então duas vezes alfa vezes x, e a segunda é duas vezes, desculpa, aqui é só, ok, aqui é só x, então o 2 não. E a segunda vai ser duas vezes x, agora aparece 2 alfa x, menos a última coordenada que é alfa vezes c, tá? Mas isso é alfa vezes x, 2x menos c, que é simplesmente alfa vezes a imagem por t do vetor XYZ. Então, leva o produto de alfa em um vetor em alfa vezes a imagem do vetor. Então, cumpre as duas propriedades que devem ser satisfeitas por uma transformação linear. Em consequência, a aplicação de R3 em R2 definida dessa forma é uma transformação linear. De fato, a gente pode aplicar o mesmo método para conferir que a imagem, que uma transformação de Rn em Rm definida dessa forma é sempre linear, tá? Ou seja, uma transformação em que vocês têm uma escolha de n coeficientes a subir um 1, a subir um 2, a subir n, a subir um n, tal que a primeira coordenada vai ser da imagem do vetor x sub 1, x sub 2, a x sub n, e a sub 1 vezes x sub 1, mais a sub 1, 2 vezes x sub 2, e assim por diante, a sub n vezes x sub n. Tá? E nas outras coordenadas, a gente considera outras combinações lineares.
aqui, por exemplo, o que a gente tem no nosso exemplo é que n é igual a 3, m é igual a 2, a sub 1, que o coeficiente de x aqui vai ser igual a 1, os outros coeficientes são iguais a 0. E agora, para a segunda componente, consideramos os coeficientes, tá, de x, y e z. Então, temos que a sub 2, 1 é o coeficiente de x, que vai ser igual a 2, a sub 2, 2 é o coeficiente de y, que é igual a 0, e a sub 2, 3 é o coeficiente de c, que é igual a menos 1. Tá? Mas tudo bem, se a gente considera para uma transformação de Rn em Rm, n vezes m coeficientes, temos n para cada componente, mas temos m componentes, a gente encontra sempre uma transformação linear. Tá? Outro exemplo é a derivada definida no espaço vetorial dos polinômios em uma variável com coeficientes reais. Por quê? Porque vocês têm que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. É que a derivada de um produto de um número real e um polinômio é sempre o número real vezes a derivada do polinômio. Então, como essas duas propriedades valem, a aplicação que leva cada polinômio na sua derivada é de fato uma transformação linear também. Então, isso aqui é transformação linear. Ok? Tudo bem. Então, vamos ver agora algumas propriedades que têm as transformações lineares. A primeira é que a imagem, claro, esse vetor aqui, para ser mais preciso, é o vetor nulo que está em U. Esse aqui seria o vetor nulo de V, tá? E o que a gente quer mostrar é que o vetor nulo de U é enviado no vetor nulo do V, tá? Do espaço vetorial V. Mas tudo bem. O que a gente pode fazer aqui? Podemos considerar F do vetor nulo de U mais o vetor nulo de U. Tá? A soma do vetor nulo com ele próprio é o vetor nulo. Tá? Então, temos isso aqui. Mas também sabemos que a transformação linear transforma uma soma de vetores na soma das imagens. Então, por isso, aqui vamos ter a imagem do vetor nulo de U mais, de novo, a imagem do vetor nulo de U. Tá, mas se temos essa igualdade, porque a imagem do vetor nulo de U é o vetor nulo de V. Tá? Então, daqui temos que a imagem do vetor nulo de U é igual ao vetor nulo do espaço V. Tá? Ou seja, uma transformação linear sempre leva o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio. Tá, essa propriedade serve para ver que a imagem do oposto de um vetor é o oposto da imagem. Claro, pues se a gente considera a imagem de U mais menos 1, isso aí vai ser a imagem de U mais a imagem de menos 1 pela linearidade, mas aqui temos a imagem do vetor nulo do espaço U. E a gente sabe pela propriedade anterior que essa imagem é o vetor nulo do espaço V. Então,
esses dois vetores que aparecem aqui são necessariamente opostos. E daí deduzimos que o oposto o sea, que f menos u é o oposto do vetor f de u. Tá? A imagem de f é um subespaço de B. Também não é difícil de ver. Se vocês têm que temos dois vetores, tá? É uma coisa que vocês podem conferir. A imagem de uma transformação linear é sempre um subespaço. Uhum. E a ideia está aqui. Vocês têm que a imagem de uma combinação linear é de fato a combinação linear das imagens. Tá? Então, se eu tenho qualquer combinação linear de elementos da imagem, isso aí também é a imagem, ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, vários subillotas que estão em um subespaço, qualquer combinação linear das imagens desses elementos é a imagem de um vetor do subespaço. Então, em particular, temos que a imagem de um subespaço é sempre um subespaço. Como podemos construir transformações lineares? Vamos ver uma maneira. Então, sejam U e V espaços vetoriais de dimensão finita, consideremos uma base B do primeiro, então N vai ser a dimensão de U, e agora consideremos N vetores do segundo, que não são necessariamente os vetores de uma base. De fato, a dimensão do V não precisa ser igual a N. Então, existe uma única transformação linear T de U em B, tal que a imagem de U sub j é igual a V sub j para todo j entre 1 e N. E, de fato, como é que definimos a transformação linear para qualquer vetor? Se temos um vetor U, tá? Que pertence ao domínio, então U pode ser escrito de maneira única como combinação linear dos elementos da base, tá? Isso aí é pelo fato de V ser uma base. E aí a gente pode, como T tem que ser linear, a única maneira em que podemos definir a imagem de U é como alfa sub 1 vezes a imagem de U sub 1, que vai ser igual a V sub 1, ok? Mais alfa sub 2 vezes V sub 2, mais pontos alfa sub n vezes V sub n. E essa definição é, de fato, a definição de uma transformação linear. Então, a gente tem que uma transformação linear está determinada pelas imagens dos vetores de uma base. E, de fato, fixadas as imagens dos vetores de uma base, existe uma única transformação linear que realiza essas imagens. Tá? Na aula atual, a gente fez uma introdução às transformações lineares. Vimos alguns exemplos, vimos como é que a gente pode definir uma transformação linear e também vimos algumas propriedades. Na próxima aula, a gente introduzirá dois subespaços muito importantes associados a uma transformação linear: o núcleo e a imagem. Muito obrigado pela sua atenção.